Olá você, muito bom dia, mais um Cultivando Bem-Estar Emocional e estamos recebendo a nossa querida Liliane Dutra, nossa psicóloga, todas as quintas-feiras e a nossa convidada, Flávia Queiroz, está aqui com a gente mais uma vez para hoje falarmos dos desafios da escolha profissional. Semana passada falamos do Enem e essa semana vamos falar exatamente dos desafios da escolha profissional, né, doutora? Pois é, bom dia. Mais um grande prazer, sempre um grande prazer. E hoje recebendo mais uma vez nossa convidada especial, Flávia. Que virou sócia aqui do nosso quadro, está sempre com a gente. Daqui a pouco ela vai fazer parte também com a gente. Sim, sim. Flávia, seja bem-vinda. Estou me acostumando já, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez aqui pelo acolhimento de vocês. É um prazer. Eu vou fazer pergunta para ambas, porque eu sei que cada um vai ter o seu jeito de responder e ela é bem peculiar, no caso, para quem está nos ouvindo. Como cada uma de vocês chegou à profissão que exerce hoje. Eu vou começar com a nossa psicóloga, porque talvez muita gente fique curioso para saber como é que ela decidiu ser psicóloga, como é que ela chegou a ser quem ela é hoje. Como foi, doutora? Foi interessante, né? Minha história nessa escolha profissional. Eu pensei em fazer algumas coisas, assim, sempre na área de saúde. Pensei em fazer medicina, pensei em fazer enfermagem, fazer nutrição, mas assim, nunca tive certeza nessa época exatamente o que eu queria. Incrivelmente, nunca tinha pensado em psicologia. Não era uma opção naquela época para mim. Na verdade, eu não sabia o que era psicologia, eu não sabia o que o profissional de psicólogo fazia. Enfim, para mim era algo desconhecido. Enfim, tentei vestibular, como eu disse, era muito ansiosa, não passei, né, na Universidade Federal. E aí, como opção, né, fui fazer vestibular na Fafiri, que é a faculdade, né, Fafiri, lá na Boa Vista. E aí, dentre os cursos que tinha lá, dentre as opções, eu fui eliminando. Então, administração, eliminei, biologia, eliminei, sobrou psicologia. E aí eu disse, eu vou fazer por eliminação, né? Como eu quero entrar numa faculdade esse ano, foi o segundo ano que eu tentei vestibular, e eu não tinha passado na Federal, eu vou fazer, mas aí no meio do ano eu faço vestibular de novo, que na época tinha vestibular no meio do ano. E aí eu entrei na faculdade com essa ideia. E aí, no terceiro período, eu já estava completamente apaixonada pelo curso. E aí, de lá para cá, eu agradeço muito a Deus. E eu digo que não fui eu que escolhi a psicologia, né? Foi Deus que escolheu para mim. Coisa boa. Porque eu nunca tinha pensado nessa profissão, em ser psicóloga, e caiu no meu colo, de paraquedas. Né? E caiu de uma forma tão perfeita, né? Impressionantemente perfeita. Assim. É como se Deus dissesse, não, você vai ser psicóloga. Percebeu, talvez, que é uma missão de vida, né? Sim, sim. Foi muito, assim, em 3 meses, eu estava apaixonada, eu tinha certeza absoluta que era aquilo que eu queria. Flávia, e essa paixão aconteceu com você quando você descobriu qual profissão que você quer exercer? Ou seja, a profissão que você exerce hoje foi assim também, com essa paixão? Você descobriu com essa magnitude? Na verdade, quando eu fiz vestibular, a gente não tinha muito... Tinha aquelas profissões que era direito, para ser advogado, era psicólogo também, era médico, ou então tinha uma outra que o pessoal... Jornalismo também. Eram geralmente aquelas profissões, né, que todo mundo almejava. Ou então professor, né? Sim. E tinha muito essa coisa, né? Só que, assim... Eu vim de uma família pobre, mas apesar de vir de uma família simples, mas meu pai sempre incentivou muito a gente a estudar. Ele teve 5 filhos, ele dizia, não, as meninas, pelo menos as meninas têm que entrar na universidade. E aí eu tinha aquele desejo, eu tenho que entrar na universidade. E em que eu vou fazer? Aí eu tinha vontade, pensei em fazer direito, pensei em fazer psicologia e pensei em fazer jornalismo. As 3 profissões. Mas no meu terceiro ano do ensino médio, eu encontrei um professor de história
que me encantou. Porque, por formação, eu sou professora de história, né? Aham. E aí, ele me encantou, o jeito que ele falava, as coisas que ele falava. E eu sempre fui de humanas, né? Então, assim, nunca pensei em saúde, né? E eu sempre fui de humanas. E a forma com que ele falava, eu disse, poxa, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser professora de história. E, realmente, eu fiz vestibular, né? Não passei no primeiro ano, passei no segundo ano que eu fiz. E aí, passei em História e passei em Geografia, que eu passei em História na Rural e em Geografia na UPE. Só que eu disse, não, minha paixão é História, né? Na verdade, minha paixão não era História, minha paixão era a educação. Porque eu entendi que o que eu gostava mesmo era de pessoas e eu gostava do que a educação fazia na vida das pessoas. Eu me encantei pelo meu curso, me encantei pela minha profissão. Eu gosto muito, apesar de todos os desafios que a gente tem em ser professor, são desafios gigantes, mas eu entendi que eu gosto mesmo de pessoas. Então, tudo que fala de pessoas eu gosto, apesar de estar em transição de carreira também, né? Foi na educação que eu me encantei também, né? Porque a gente lida tanto com gente que a gente se preocupa. E eu percebi que tanto o professor quanto o psicólogo, eu estou fazendo psicologia agora, né? Depois de 20 anos de formada na minha profissão, e eu decidi fazer psicologia também. Por isso que é importante a gente ver que nunca é tarde, né? Não. Porque eu entendi que ambas as profissões cuidam de pessoas. Sim. E foi isso que eu acredito que eu me encantei. Eu gosto daquilo, eu gosto das pessoas e gosto de cuidar das pessoas e gosto de ver o poder que a profissão tem de transformar pessoas. Eu tenho certeza que ambas trouxeram aqui para a gente, né, para os nossos ouvintes, trouxeram aqui para quem está nos acompanhando na internet, no canal do YouTube, uma noção de quando as pessoas precisam decidir e que não é. A gente vai seguir a pauta e não é aquele momento que os pais falam assim, meu filho vai ser isso, né? Eu acho que muita gente já tem essa percepção do que vai seguir. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser repórter, radialista, sempre quis trabalhar com comunicação. Essa semana eu postei algum vídeo e uma pessoa que eu nem lembro mais quem porque era alguém que participou lá da minha infância, mas eu sei que eu conheço, né, que foi o Jeremias que publicou, mas pela fisionomia eu já não me recordo, mas sei que é da minha infância, e falou assim, que bom que você realizou o sonho de quando você era criança. Ele dizia muito que queria ser repórter e repetia isso muito pra gente. E você conseguiu. Isso para mim é muito bom, sabe, doutora? Porque eu consegui fazer aquilo que eu amo. Né? E quando você faz aquilo que você ama, Faz toda a diferença. deixa de ser um trabalho, uma dificuldade. Eu digo para as pessoas que todos os dias eu vou dar show. Né? Eu vou para o show todos os dias. Né? E porque sempre tem alguém me esperando na hora do show. Sim. Então, é isso. Quando a gente é apaixonado pelo que a gente quer, a probabilidade de tudo se acertar é muito grande. Sim, sim. E aí, quando eu trabalho com jovens nesse sentido, né, dessa construção de uma orientação profissional, então eu trabalho muito nesse caminho, né, do que faz sentido para você, né, do que faz sentido para esse jovem. É isso, né? Porque muitas vezes os pais, eles se preocupam muito com status, né, com a questão financeira, que tem um peso, que é importante, sim, né? Afinal, a gente vai viver da profissão, claro, do trabalho, né? Não claro. é uma coisa simplesmente por amor, sim. Né? Mas quando você consegue conciliar as duas coisas, perfeito, né? perfeito. Se não faz sentido, né? Se aquilo é meramente pelo salário, né? Pela renda que você vai ter, vai se tornando pesado, né? E com o tempo esse peso ele tende a aumentar, né? Então, quando você encontra sentido naquilo que você está fazendo, quando você encontra propósito naquilo que você faz, por mais difícil e desafiador que seja Sim. o trabalho, mas É prazeroso. não né? perde, né? Não. O prazer, não perde o interesse, a motivação. Rapaz, a pauta é grande, viu? A pauta aqui é grande hoje. Eu fiquei aqui conversando com vocês, eu fui dar uma olhada na pauta, tá grande, então vamos seguir. Vamos lá. Quando vocês percebem que um aluno ou um jovem começa a se preocupar com o futuro profissional? Então, né, normalmente na adolescência, no período da adolescência, né? Então, depois dos 12, 13 anos, no iniciozinho da adolescência, assim, já começa, né, a ter algumas reflexões nesse sentido e trazer algumas preocupações. E aí acho que no ensino médio, né, isso começa a aparecer mais forte, né, Flávia? E os pais também começam a cobrar mais, né? Vamos pensar sobre isso. Aquele momento que a criança ela começa a dizer, eu sou médico,
eu sou advogado, eu sou policial. Isso geralmente funciona, doutora? Porque eu era radialista, né? Você sempre foi, né? Eu sempre fui, eu nasci Sempre radialista. desejou, né? E normalmente faz parte dessa construção, né? E normalmente isso vai mudando, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser tanta coisa. Eu já quis ser Astronauta. muita coisa. Às vezes eu acho que é bem Não é assim, bem. né? Não que não seja possível ser astronauta, Claro mas que é. assim, muitas vezes dentro desse processo a criança ela quer ser muita coisa. É verdade. Isso vai mudando, né? Isso. Lembrei agora de um paciente que eu atendia, 10 anos ele tinha. Aí eu perguntei para ele, e aí, o que é que você quer ser, né? Aí ele disse, eu quero ser tatuador. Aí eu disse, por quê? Não, é porque minha mãe foi fazer uma tatuagem e eu fui com ela. E o tatuador, ele é muito rico. Porque é tudo. Ele tinha um carrão, porque ele, sabe, era muito chique o lugar lá. Ele se Enfim, encantou. então ele é muito rico. Eu quero Então ser rico, veja, né? quero ser rico. Não exatamente Não tatuador. tatuador. quero ser Quero rico. riqueza, o tatuador. Mas enfim, é isso, né? Criança é isso. Então, criança ela vai mudando, né? Muda muito ao longo, Muda né? muito, Principalmente, né? acho que quando chega na adolescência, aí tem aquela transição, assim, que aí você deixa, às vezes, aqueles sonhos de infância e você passa realmente a dizer, não, é isso aqui que eu quero. Ou então, você tem um sonho lá que você vai até o final, né? Ó, a semana passada a gente fez aqui umas perguntinhas para cada uma e essa semana vai funcionar do mesmo jeito. Então, é o peso da escolha profissional. Então, tem duas perguntas para a doutora Liliane e eu tenho aqui duas perguntas para você, Flávia, e tem uma pergunta aqui para ambas. Vou começar fazendo para a doutora Liliane. Por que a escolha da profissão costuma gerar tanta ansiedade e insegurança nos jovens, doutora? Eu acho que a gente já acabou falando um pouquinho sobre isso já na semana passada, né, quando a gente estava falando da preparação para o vestibular, que é justamente, né, os jovens eles vivem nesse momento de descoberta, de autoconhecimento. Então, questionamentos de quem eu sou, para onde eu vou, o que é que eu vou ser, né? Então, essas dúvidas elas surgem nesse período da vida e que isso gera naturalmente uma ansiedade. Então, a busca dessas respostas, né, gera uma ansiedade. E, às vezes, as pressões que vêm de fora, né, no sentido de, eita, você tem que saber o que é que você vai ser. Né? Então, essa resposta ela tem que vir logo. Né? E não necessariamente. Cada pessoa tem seu tempo, tem seu ritmo. Tem pessoas que conseguem decidir com mais facilidade. Veja meu exemplo, né? Que eu só decidi, de fato, quando eu já Por estava eliminação. na faculdade. Né? É, Por eliminação. por eliminação. E quando eu já estava na Foi faculdade. que se descobriu mesmo. Né? Que eu descobri, tive certeza do que eu queria. Né? Flávia, né, teve o processo dela de descoberta. Hoje, ela já está nesse processo de transição de carreira. Né? E cada um, e está tudo bem também. Isso, né? isso. Cada um tem uma vivência. Não tem problema de você mudar de rota no meio do percurso. Tá tudo certo, porque a gente muda, né, ao longo da vida, né? Tem hora que a gente quer uma coisa, daqui a 10 anos, sei lá, né? De repente, tudo muda e você quer fazer outra coisa e tá tudo certo. Doutora, quais fatores emocionais mais influenciam nesse momento de tomada de decisão? A gente já falou muito de ansiedade, então a ansiedade ela está muito presente, né? Autocobrança, né? Ela está muito ligada a esse processo. Né? Então, esse processo, o ideal é que seja vivido de uma forma mais leve, mais tranquila possível, né? Para que essas respostas elas venham com tranquilidade. Nossa coordenadora pedagógica que está aqui com a gente, perguntar para você, da perspectiva da escola, o que mais pesa sobre o estudante nessa fase de escolha? Aí a gente colocou aqui notas, pressão dos pais ou o próprio medo do futuro? Acredito que a pressão dos pais conta muito na escolha deles, porque a gente vê muito a projeção dos pais nos filhos. Então, os filhos às vezes querem uma profissão e os pais dizem, não, mas essa não é boa porque não dá dinheiro, ou porque não é a profissão do pai, porque às vezes o pai quer que o filho siga. Então, acaba influenciando nessa escolha, que nem sempre é a escolha que ele queria. Tem isso também, né? Mas eu acho que esse medo do futuro, eu acho que eles pensam também
dessas duas coisas, né? O medo do futuro, como é que vai ser? Né? Teve um aluno que uma vez chorou no final já do terceiro ano, nos últimos dias. Ela chegou, ela disse, ai, meu Deus, está acabando. Ela disse, eu não quero ser adulta, não. Eu ri tanto, a gente riu, todo mundo riu na hora. Ela disse, eu não quero ser adulta, não. Porque se entende o quê? E agora? Porque enquanto eu estou na escola, meus pais estão me sustentando tudo isso. Mas depois eu vou ter que estudar, eu vou ter que me virar só, eu vou ter que trabalhar. São as responsabilidades que a idade adulta exige, né? Então, eu acho né? que esse medo do futuro, e agora, o que eu vou ser? Aí meio que também influencia nessa tomada de decisão. Eu tenho que decidir logo, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que pensar no que eu vou fazer da vida, né? Agora, como o ambiente escolar pode ajudar a tornar esse processo mais leve, Flávia? Eu acho que quando a gente dá para o aluno possibilidades, né? Então, por exemplo, quando a gente mostra para o aluno as diversas profissões que tem, quando a gente leva... eu gosto muito assim de levar profissionais de várias áreas para que eles possam ver, poxa, eu não sabia que existia essa área, então eu não sabia que podia trabalhar disso, daquilo. E hoje em dia a gente tem uma gama de profissões tão grande. Ou você levar o aluno para conhecer, por exemplo, uma central de jornalismo, ver como essas pessoas trabalham, ver quantas profissões existem aqui dentro, levar o aluno para uma universidade, ver quantos cursos tem aqui dentro, olha como os cursos funcionam. E o lugar do profissional, a fala do profissional é muito legal, muito interessante, né? Porque quando você vê um profissional falando, você já se imagina naquele lugar. E você percebe se faz sentido ou não. Ou não faz você, sentido. Né? Talvez se eu tivesse ouvido uma psicóloga falar na minha época, talvez eu tivesse... já se encantado. Já, né, ter entendido qual era o meu lugar. Né? Mas eu não tive essa oportunidade. Eu tenho uma pergunta para ambas agora. Na opinião de vocês, há uma idade certa para começar a pensar na carreira? Não, não exatamente, mas normalmente é o período da adolescência, né? E se inicia esse processo, né? De pensar e de amadurecer essa ideia. Agora nós vamos falar de autoconhecimento. Você vai responder também? Eu fiz para ambas. Não, eu acredito que é isso mesmo. Acho que o ensino médio ali é o período que eles estão começando a despertar para isso, né? Pois é. A gente vai seguir aqui no programa, abraçando o pessoal que está acompanhando a gente. Eu quero agradecer de verdade a todo mundo que está aí ouvindo o programa, acompanhando. Estou aqui respondendo o pessoal que está no nosso WhatsApp. Já retorno. Estamos participando aqui do programa. Daqui a pouco eu falo com você, tá? Tem um pessoal que está falando aqui com a gente no WhatsApp. Eu já mandei o recado aqui rápido também, viu, Flávia? Tem que ser rápido no gatilho, viu? Vamos falar agora de autoconhecimento e vocação. E eu vou começar perguntando de novo para a psicóloga. O quanto o autoconhecimento é importante para escolher uma profissão de forma saudável, doutora? Muito importante, fundamental. Né? Então, se eu me conheço, se eu sei o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de dificuldades, fica mais fácil para escolher, né? A profissão que eu vou seguir, que eu vou levar para a minha vida, né? Que eu vou acordar todos os dias para trabalhar naquele lugar, né? Naquele papel. Então, é fundamental, a começar das matérias que eu mais gosto. Né? Então, quais as matérias que eu mais gosto? Isso foi a única dúvida que eu não tinha na época, né? Porque eu sempre detestei matemática. Então, eu sabia que a área de exatas não era para mim. Não dava para ser engenheira, né? Não dava. Não dava para ser nada na área de exatas. Né? Então, isso eu tinha certeza. Eu tinha muitas dúvidas, mas essa certeza eu tinha. Né? Então, é isso, né? Começa por isso. E tantas outras questões, né? Sobre quem é você. A gente escuta muito falar... Quer falar, Flávia? Não, saber o que eu não quero já é um começo. Já é um começo, né? Exatamente. Isso aqui eu não quero de jeito nenhum, então deixa eu ir para... Você já elimina, já né? tem já tem outras possibilidades. Pois é. A gente vê muito falar de testes vocacionais. Aí eu pergunto para a senhora, são realmente eficazes ou é apenas um ponto de partida, doutora? O teste vocacional, ele é uma ferramenta que ajuda no processo, né? Mas ele, por si só, não é ele que decide. Né? Então, ele faz parte Dá um norte. de um processo de avaliação. Então, no caso, eu faço a avaliação profissional, né? E aí faz parte desse processo, desse conjunto, desse todo. Mas ele, por si só, ele não resolve, ele não dá conta. Agora a pergunta vai ser para a nossa coordenadora. Volto a pergunta para você, viu? Que tipo de experiências a escola pode oferecer para ajudar o aluno a se conhecer melhor e explorar interesses? Aí eu coloquei aqui feiras, projetos, estágios e etc, Flávia. Tudo isso foi como eu tinha falado, né? Acho que quando a gente oferece isso ao aluno, esse mundo de possibilidades, então desperta nele o desejo, poxa, achei interessante aquela área,
oferecer, por exemplo, a área de tecnologia, e não só, né, na universidade. Por exemplo, existem áreas militares, tem aluno que não quer ir para a universidade porque quer fazer ESA, quer fazer essas escolas, né, de militares, ou seja, encontrou também um outro caminho, porque às vezes a gente só vê um caminho, e a gente sabe que hoje em dia existe uma gama de possibilidades que os alunos podem fazer, né, muito grande. Então, a gente mostrar essas possibilidades para eles de forma mais prática, eu acho que isso é muito importante. Uma vez eu levei meu filho de 10 anos, quando ele tinha 10 anos, eu levei ele lá na universidade, que eu me formei na Rural, né? Aí eu fui lá buscar um documento e eu levei ele. E eu disse, olha, João, na época, eu disse, olha, João, eu estudei aqui. E aí eu fui mostrando a ele os prédios, aqui é veterinária, e fui mostrando para ele. Ele se viu no muro, ele disse, um dia eu quero estudar aqui. Lógico que ele cresceu, né? As histórias mudam, mas eu acho que você levar, você mostrar a gama de possibilidades, desperta nele, sim, e ajuda na escolha. E como lidar com os alunos que parecem desinteressados ou perdidos quanto ao futuro? O futuro. Perdido, a gente tem como mostrar um pouquinho o caminho, né? Acho que essas coisas que a gente falou aqui já mostram um caminho. Desinteresse, tem que ver os fatores que geram desinteresse. Mas também acho que a gente não pode rotular. A gente tem, às vezes, a gente acaba rotulando aquele aluno que é mais preguiçoso, aquele aluno que está terminando o terceiro ano e ainda não sabe o que é da vida. Mas às vezes a gente é adulto, até está na universidade, até se formou, e ainda não era aquilo que a gente queria. Por que a gente quer obrigar? Porque a gente quer que um adolescente, aos 17 anos, ele já tenha clareza do que ele quer. Então, acho que a primeira coisa é não rotular, né? Tentar entender o porquê do desinteresse. De repente, seja somente a fase mesmo. Eu não sei se Liliane concorda comigo, psicóloga, né? Tem outra visão. Mas, assim, a visão que a gente tem muito é essa, é que cada adolescente tem um tempo. A gente tem exemplos assim, de professores que disseram, olha, até o meu terceiro ano, na metade do ano, eu não sabia o que fazer, eu só gostava de namorar, de filar e disso. Quando foi no finalzinho do ano, virou a chave, de repente, do nada, virou a chave e disse, poxa, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E, de repente, mudou, e hoje é professor, doutor já. Então, assim, são exemplos que a gente vê que eu não posso rotular o aluno, preciso entender que cada um tem o seu tempo e eu não posso estar comparando eles, né? E nem sempre é dessa forma uma chave que se vira, né? Eu acompanho muitos jovens, e aí que estão nessa fase de transição, né, da adolescência para a vida adulta, né, dos 17 para os 18, né, e aí normalmente coincide, né, com o término do ensino médio. E aí nem sempre é assim, nem sempre é essa chave que se mágica vira, assim, né, da noite pro né? dia. Isso funciona na lei, né, a legislação brasileira, né, que a partir dos 18 você já é considerado adulto e você já vai responder como adulto. Mas, na prática, não é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona, né? Então, é um processo mesmo. Processo de construção, de amadurecimento, né? Um processo de despertar mesmo, né? Para o que eu preciso fazer, né? Para direcionar a minha vida. Então, agora eu já tenho 18, já sou adulto. Então, eu tenho que andar com minhas próprias pernas, não dá para depender e ser dependente dos pais, enfim, né? É um processo que às vezes demora um pouquinho mais. Eu tenho uma pergunta para ambas. Eu gostei muito da pergunta que eu vou fazer para vocês, porque trata-se de vocação e influência. E a pergunta aqui, deixa eu ler a pergunta para não errar, né? Mas se trata exatamente disso, está falando de influência e falando também de vocação. Qual é a diferença de influência e vocação? A pergunta aqui, o contexto diz o seguinte: o que diferencia uma vocação de uma influência externa? É para ambas. Então, né, tem a ver com o que a gente estava falando, dessa influência, às vezes, dos pais, né, desse peso social, né, às vezes. A gente vive numa sociedade em que o ter é algo muito estimulado, né? Então, você tem que ter. Você tem que ter uma casona, você tem que ter carro, você tem que... né? Você tem que ter. O exemplo da criança que a senhora falou agora há pouco, né? Que queria ser o tatuador. Exatamente, porque ele era rico. Essa é a influência, podemos dizer, né? Exatamente, é por aí. E a gente, quando eu faço esse processo, esse trabalho com os jovens, né? Então, eu tento mostrar para ele que o dinheiro, ele é muito importante, sim. Mas, e aí eu faço uma atividade com ele, onde ele vai colocando em níveis de importância. O que é que para ele é mais importante, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão, então, tem status, tem sucesso, tem reconhecimento, tem o dinheiro, tem muitos fatores. Então, é importante que ele elenque o que é mais importante no meio disso tudo. É realização profissional?
É o dinheiro? É o status? É o sucesso? É a fama? Porque hoje em dia, né, a gente sabe que a fama também influencia muito. é algo Influencia. que tem uma influência, né, que tem uma importância. Então, é importante trazer essa reflexão. O que é mais importante para ele? Né? Se for o dinheiro, e aí, se ele colocar como dinheiro, aí a gente vai refletir sobre. Né? O dinheiro, ele é bom, ele ajuda, é muito importante. Mas, se você não encontra sentido naquilo que você faz e você escolhe só pelo dinheiro, com o tempo aquilo vai se tornar pesado demais. E eu acho até que é o resultado também da gente ter tantos profissionais que não são bons. Porque eu acho que tem muito isso. Eu acho que isso é um dos fatores. Porque às vezes você se forma, às vezes você está numa profissão porque dá dinheiro, mas às vezes você não se encontrou nela. E a gente... E acho que foi você que também falou isso, que assim, quando a gente gosta de fazer algo, tudo faz mais sentido. A gente consegue fazer, pronto, a gente consegue fazer com muito mais prazer, né? E faz bem feito. Porque a gente coloca tudo ali. Mas quando é só pelo dinheiro, até onde vai fazer sentido? Até onde eu vou gostar de fazer? Né? Talvez eu vá somente porque dá dinheiro, mas já não encontro mais prazer naquilo ali. Nós temos ainda 2 temas e a gente está chegando ao final do programa. Na verdade, subtemas, né? Eu tenho aqui o mercado de trabalho e as transformações e o papel da família e da escola. Então, eu vou tentar ser mais rápido possível com vocês, porque a gente segue na mesma ordem. Aqui eu tenho as perguntas para a nossa coordenadora pedagógica, eu já vou fazer direto. Como a escola tem se adaptado às novas profissões e demandas do século XXI? Eu acredito que o mercado hoje, o que ele mais precisa, independente assim, do tipo de formação, são desenvolver competências e habilidades que estejam ligadas a questões socioemocionais. Né? Quando a gente desenvolve no aluno questões socioemocionais, é o saber trabalhar com pessoas, saber trabalhar em equipe, saber lidar com problemas, encontrar soluções. Não importa a profissão que venha no futuro, ele vai conseguir se dar bem. Porque o que mais se cobra no mercado hoje, e com certeza no futuro, nas profissões que nem existem ainda, né, com certeza são essas habilidades. De saber lidar com o outro, de saber lidar com a frustração, com o fracasso, de ter um problema diante e você conseguir resolver. Qualquer profissão precisa disso. Então, eu acredito que quando a escola consegue, e às vezes consegue num trabalho que faz em grupo, numa feira que produz, às vezes o pai diz, mas não está tendo atividade no quadro. Mas ele está trabalhando em grupo, ele está desenvolvendo mais habilidade do que se ele tivesse copiando uma atividade no quadro. Né? Então, a escola tem que preparar para isso, né? Para o mundo. Como ajudar os jovens a pensar em carreiras que talvez nem existam ainda? Mostrando possibilidades, né? Mostrando que, se a gente desenvolve criatividade neles, eles que vão produzir as carreiras que virão no futuro. Eles serão os grandes protagonistas. Vou perguntar agora para a nossa psicóloga. Como o medo do desemprego e da instabilidade afeta a decisão profissional, doutora? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre a questão financeira, né? Não tem como negar que a questão financeira ela é muito importante, é um fator fundamental nessa escolha. Né? Mas assim, eu digo para os jovens, né, que estão nesse processo, se você faz bem o que você faz, independente do que você for fazer, né? Claro que tem profissões que tem um mercado de trabalho mais amplo, mais fácil, tem outras mais difíceis, mas se você é um bom profissional, né, por mais difícil que seja aquele campo de trabalho, mas se é o que você deseja, se é o que faz sentido para você, você vai entregar ali o seu melhor, né? E com certeza, a partir dessa entrega, os caminhos se abrem, as possibilidades elas aparecem. Como orientar o jovem a equilibrar propósito e realidade do mercado? Eu acho que aliás, de mercado. Tem a ver com isso, né? Tentar fazer essa conciliação, né? Nem só uma coisa, nem só outra. E tentar casar as duas coisas, né? Algo que te traga um retorno financeiro, mas que ao mesmo tempo faça sentido para você. Correndo aqui, que a gente está nos últimos minutos do programa e eu ainda quero falar do papel da família e da escola, que é um tema importante. Fazer essa pergunta aqui para ambas e pedir para que todas ambas sejam sucintas nas respostas. Quais habilidades e competências são indispensáveis para qualquer profissão hoje? Foi como eu falei, né? As socioemocionais. Você aprender a trabalhar com pessoas, você aprender a trabalhar com equipe, você saber solucionar problemas, frustrações. Eu acho que quando você desenvolve essas habilidades, né, socioemocionais, desenvolver criatividade, desenvolver inovação, quando você consegue isso, eu acredito que ajuda em todas as profissões. De fato, a habilidade socioemocional ela é exigida, né, em qualquer lugar, em qualquer área. Né? Se você não tem isso, assim, se você se prende só à parte técnica do trabalho, você acaba ficando para trás. Então, precisa se conhecer, precisa se cuidar.
Vamos pro último tema? Vamos. O papel da família e da escola. Na verdade, subtema, Jonas Silva. Vamos tratar agora, vamos direto com a nossa psicóloga. Como os pais podem apoiar sem pressionar, doutor? Agora sim. Os pais podem encorajar, né, seus filhos. Né? Eles podem encorajar, podem ajudar ele nesse processo de descoberta, né, de quais as características desse jovem, quais as possibilidades. Acho que está junto da escola também nesse processo, né, de descoberta, de encorajamento, de incentivo. Né? É diferente de você pressionar, de você dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Porque essa profissão dá dinheiro, porque essa vai seguir as profissões da família. Não, né? Respeitar o desejo do seu filho, né? Seu filho não é uma extensão sua, né? É uma outra pessoa que vai fazer as escolhas dele ou dela, e não as suas escolhas. Quais comportamentos familiares mais atrapalham a escolha profissional? Acho que é isso que eu já A falei. pressão. Essa pressão, né? Desejar que o filho alcance as suas expectativas. Minha querida coordenadora pedagógica Flávia, qual deve ser o papel da escola no diálogo entre família e aluno nesse momento de decisão? Eu acredito que a gente faz essa transição entre os dois, né? A gente está no meio intermediando, porque acho que na escola eles conseguem dizer, mas porque às vezes em casa eles não são ouvidos. Sim. Então, às vezes, na escola a gente consegue ouvir os anseios deles, o que eles desejam, o que eles querem, e acredito que fazendo essa mediação a gente consegue ajudar bastante. Tem uma pergunta que ficou, mas a professora acabou de dizer que o tempo estourou, então nós vamos já agradecer. Vou pedir para que vocês coloquem aqui as reflexões de cada uma, aconselhando o pessoal que está em casa, os jovens que estão se sentindo perdido ou com medo de errar na escolha. Eu vou começar por você, Flávia, e já pedindo e já lhe agradecendo a participação no programa, dizer que volte mais vezes. Eu tenho certeza que a doutora Liliane gostou muito da sua participação, tanto que a convidou de novo. Volte mais vezes, viu? Volto sim, com certeza. Eu pego a sua palavra. Eu acho que a gente tem que se permitir errar. Eu acho que errar faz parte do processo. Então, se a gente faz uma escolha, deixa um adolescente, deixa seu filho fazer uma escolha, se por acaso ele errar, chegar a um ponto e ver que se arrependeu, não tem problema. Recalcula a rota e segue. Errar faz parte. Doutora Liliane, acabou o programa. Dá tempo a senhora também dar uma palavrinha pro pessoal de casa, não vai matar ninguém. É isso, né? Incentive seu filho enquanto pai e mãe, né? Esteja junto com ele nesse processo, que nem sempre é tão fácil, é tão simples, mas com a ajuda dos pais, fica mais tranquilo, mais leve. Semana que vem tem mais. O pessoal pode lhe seguir nas redes sociais, né? Sim, me sigam, né? Psicóloga Liliane Dutra. Sexta-feira tem live, onde a gente vai falar sobre a questão do Enem, sobre a preparação emocional para o Enem. Então, vou ter uma convidada que foi, na verdade, ela é ainda cliente minha, paciente minha, e ela tem uma experiência bem interessante, né? Ela fez o Enem, ela é estudante de psicologia, fez o Enem e viveu esse processo de ansiedade. Então vai ser bem interessante. Coisa boa. Um abraço para minha irmã, esqueça não, viu? A Maria tá ouvindo a senhora aí. Beijo, abraço, Maria. Gente, o programa chegou ao final, mas eu continuo aqui com vocês na Camará. Aqui no canal do YouTube o programa termina, mas na Rádio Camará FM o programa Jonas Silva continua. Eu volto depois do intervalo.